Eu achei que, com a tornozeleira do Bolsonaro, o Trump fosse aumentar de 50 para 100 a sobretarifa sobre nossos produtos. E isso não aconteceu. Ele se limitou a revogar os vistos nos passaportes do Moraes e de outros 7 ministros do Supremo, inclusive o seu presidente Luiz Roberto Barroso. Mas o Trump continua a insistir ali nos BRICS. Diz que vai não mais taxar o BRICS com aqueles 100% exagerados dele, mas com 10%. Por que isso, hein? Porque o BRICS justamente tem todas aquelas salvaguardas contra essa política imperial dos Estados Unidos. Uma delas é o GPS próprio, que agora os Estados Unidos ameaçam revogar sua operação no Brasil. Mas o clima realmente está tenso para qualquer tipo de negociação. E não adianta nada você fazer aquela tentativa, de moderação, de prudência, porque não consegue chegar ao Trump. E se chegar a alguns assessores do Trump, eles têm medo de enfrentar o próprio presidente, a raiva do próprio presidente, inclusive porque estão ali também quase que confinados em seus cargos, a começar do secretário de Estado, o Marco Rubio, que foi quem anunciou a tal da revogação das visas, dos vistos dos ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Ele só livrou os 2 indicados por Bolsonaro para o Supremo, que são André Mendonça e Nunes Marques, e o Luiz Fux, que às vezes fica mais ou menos ao lado dos bolsonaristas naquelas decisões do Supremo. Por sua vez, o presidente Bolsonaro reagiu, dizendo tratar-se o que fizeram contra ele de uma suprema humilhação. Eu até concordo, porque realmente o Bolsonaro, usando uma tornozeleira e sendo obrigado a dormir todo dia, a se recolher em casa todo dia às 7 horas da noite, só podendo sair às 6 da manhã, e também ficar preso em casa durante o fim de semana, e mais que isso, não usar as redes sociais. Isso realmente é uma virtual prisão domiciliar, só que sem aquela carga, que possa vitimizá-lo, torná-lo um Marte. Daí a sapiência da decisão do Moraes, que é não transformar o Bolsonaro num candidato, não transformar o Bolsonaro num vitimizado, que geralmente se torna mártir, aí pelo menos para a sua plateia. Agora eu diria que mais desmoralizado do que o Bolsonaro ficou o próprio Trump dos Estados Unidos. Como é que o presidente da maior potência americana se envolve nesse imbróglio local, paroquial, e para defender o Bolsonaro e seus filhos? Resultado é justamente esse. Ninguém tem medo do Trump no Brasil. Eu acho que também no resto do mundo, a julgar pelas reações todas daqueles países também penalizados pelas medidas, pelas tarifas excessivas do presidente dos Estados Unidos. Agora vejamos também essa decisão. Há muita ameaça no ar, muita coisa. Chegam ao delírio, por exemplo, de dizer que vão cortar o GPS, que vão utilizar a OTAN, todo o poder da OTAN, que é aquela
organização militar dos Estados Unidos com os países europeus para pressionar o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal. Outra falácia, não é? Outro absurdo. Porque a OTAN, o que pode fazer a OTAN? Aliás, o seu secretário-geral, o Mark Rutte, um holandês que recentemente assumiu aquele cargo, mas logo se enfileirou num apoio bajulatório ao Trump, ele já ameaçou que o Brasil, né, está fazendo negócios com a Rússia e isso não pode. Ora, o negócio da Rússia qual é? Do Brasil com a Rússia? É a compra de óleo diesel, não pela Petrobras, mas por empresas privadas que se instalam no Brasil, inclusive empresas privadas internacionais, estrangeiras. Tem também a questão dos fertilizantes. E quem é que precisa dos fertilizantes baratos da Rússia? É justamente o agronegócio, não é? Que tem grande poder, inclusive no Congresso Nacional, e contribui com grande parcela das nossas exportações. Voltando à família Bolsonaro, outro absurdo que estão falando é que o Eduardo Bolsonaro, que tem até o dia 20 deste mês, ou seja, até domingo, dia 20, para retornar ao Brasil e reassumir o seu mandato. Caso contrário, ele terá cassado automaticamente o seu mandato parlamentar. Isso significa que ele vai ficar sem mandato, ou seja, um ex-deputado. E agora seu pai, o Jair, diz numa entrevista à Reuters que seu filho vai ficar nos Estados Unidos e, inclusive, vai adotar a nacionalidade americana. Ora, para adotar a nacionalidade americana é preciso um montão de tempo. 5 anos, pelo menos, para se naturalizar. E cerca de 10 anos para obter a nacionalização dos Estados Unidos. Ou será que o Trump é tão importante, tão poderoso assim, que possa baixar um decreto beneficiando somente o Eduardo Bolsonaro? Mas aí a medida pode cair na justiça daquele país, o que seria um ato altamente excepcional e que não se justifica para proteger a um amigo e não os interesses dos Estados Unidos. Vamos ver aqui esse noticiário. Começando pela Folha de São Paulo, dizendo: governo dos Estados Unidos revoga visto de Moraes, parentes e aliados no tribunal. Punição de ministro do Supremo é anunciada no mesmo dia em que a corte determinou que Bolsonaro utilize tornozeleira eletrônica. Governo americano diz a bolsonaristas que as sanções devem aumentar na próxima semana. Veto americano a Moraes é retaliação explícita à justiça brasileira, diz líder do PT. Alcolumbre e Mota, presidentes da Câmara e do Senado, confirmam o recesso do Congresso, ou seja, não é aquela convocação extra do Congresso para uma petição dos bolsonaristas que querem que o Congresso se pronuncie sobre aquela decisão do Moraes. Eduardo Bolsonaro comemora a punição a Moraes nos Estados Unidos e afirma que há mais por vir, sempre ameaçando o Eduardinho. Bolsonaro será monitorado 24 horas por dia e deverá ficar fora das redes sociais por determinação do STF. Governo federal publica: sextou com S de soberania.